salve time do Musicalizando, sejam todos muito bem-vindos a mais um Musicalizando. E hoje o convidado se chama Vitor Branco, olha ele aí. E aí, boa tarde. Boa tarde, não sei nem que horário que vai passar o programa, né? Mas Passa a noite, pô. é à noite? À noite, Ok. 19 horas. Mas a pessoa que tá vendo pode ver qualquer momento, né? Exatamente, então um boa alguma coisa pra você que tá vendo agora. Bom dia, boa noite. Então você que tá vendo aí, já conhece, se não conhece, vai conhecer agora. Vitor, conosco. Nosso podcast a gente começa sempre pelo Momento Jabá. Vamos falar um pouco aqui da Unvox. Unvox, parceira nossa desde sempre, desde o primeiro dia. Patrocina a gente desde o dia zero e eles têm caixas de som maravilhosas e vários outros aparelhos eletroeletrônicos. Porém, pra gente aqui que lida com música, né? A parada mais importante realmente são as caixas de som. Esse aqui é um dos modelos, eles têm diversos modelos. Parece que a gente está fazendo jabá só porque estão nos patrocinando, porque são nossos parceiros, mas não. Por incrível que pareça, a Unvox, quando a gente faz eventos do Sorriso Maroto, patrocina. A Gabi Melim, eles chegam junto. Eu escuto direto em casa no som deles. A gente faz gravação de clipe da Melim agora, fizemos uma bateria de gravação, 17 clipes. Usamos a caixa para poder ser retorno, né, do clipe. Agora, há pouco tempo, teve no final do ano uma rifa lá, uma espécie de bingo do Sorriso Maroto, uma festa, uma confraternização no final de ano. E a gente foi lá e comprou uma caixa da Unvox para dar de presente, uma caixa gigante. Infelizmente, eu não fui o felizado que ganhou. Vitinho não ganhou. Não fui sorteado. Pô, então, assim, é parceira nossa mesmo e a gente usa. Então tá aqui do lado ó, o QR Code, fica aqui embaixo da tela, só você botar lá a câmera do seu celular. Caso você tenha algum problema com isso ou não leia, tá na descrição do vídeo, beleza? Só conferir. E aí temos também a Stream, que é uma music fintech, é uma empresa que mistura tecnologia, financeiro, né, parte de grana e música. E eles têm uma parada muito bacana que eles conseguiram fazer uma jornada do artista que vai de 0 a 10. Nessa jornada você tem que ir lá de forma 100% gratuita, logar o seu Instagram, seu Spotify, seu YouTube, e ali depois que você loga, eles te dão ali em que momento dessa jornada você tá. Se você tá no nível 1, no nível 8, no nível 7, no nível 3. Dependendo do momento ali que você tá dessa jornada, e dependendo do que você logar, porque pode ser que você fale, cara, eu não tenho um canal no YouTube, só vai logar o seu Spotify e o seu, que eu acho difícil, né? Às vezes é mais fácil você ter o teu canal no YouTube e ter o teu Instagram do que ter o teu perfil no Spotify. Mas o ideal é que você tenha todos, se não tiver, você loga com o que você tiver, e aí de forma gratuita ele te fala dessa linha aí de 1 a 10, aonde você está dentro dessa jornada, e te mostra o que você tem que fazer para assim, na verdade, óbvio, de uma maneira resumida, mas já é um documento muito bacana, se tratando de algo gratuito, 100% gratuito, e sem enrolaçãozinha, não tem miguezinho, não tem pegadinha, gratuito mesmo. Já te fala ali o que você tem que fazer para poder, de repente, ir para o próximo nível, o que você faz nesse nível que você pode intensificar ou não. E aí tem um lance muito bacana que eles te dão ali a oportunidade, caso você esteja elegível, que aí é uma métrica que eles usam de acordo com o estágio que você está, com o número de plays que você está, se você lançou muito ou não. Se você tiver elegível, você pode chamar a equipe deles de atendimento e ali eles conseguem fazer adiantamentos para sua carreira de R$ 1.000 a 1 milhão, para que você possa fugir num primeiro momento de algumas furadas que artistas que estão precisando de pouca grana para movimentar acabam entrando. Como, por exemplo, pegar um investidor e dar uma porrada, 50% da carreira em troca do cara botar ali 5, 10, 15, 20 mil, porque você está precisando daquele dinheiro de qualquer jeito. Porque no início, a gente só tem o percentual. A gente não tem mais nada, tua carreira não anda, você ainda não tem shows que façam o teu caixa ter oxigênio. Então você fala, cara, vem comigo, me dá o dinheiro que eu preciso para andar e eu te dou um percentual. E lá na frente você olha e você fala, porra, vendi barato isso. No bom sentido. Claro que o combinado não sai caro, mas é uma possibilidade de você conseguir, sem que você precise botar um sócio no seu projeto, ou de repente queimar cartuchos indo para uma gravadora grande, que não vai conseguir fazer muito por você, porque você ainda é muito pequeno. É uma forma que você tem de capitalizar, de pegar aquilo que você ganharia pingadinho ao longo do ano, de uma vez só, e realizar, de repente, coisas que você não realizaria ganhando pingadinho. Então, cara, são duas oportunidades legais aí, uma de fazer a jornada ali, né, o diagnóstico de carreira, e a outra é, se você tiver elegível, pegar uma graninha e você não ficar preso, você tem um período muito curto que você fica ali, é muito legal, tá? Então, também tá aqui,
no QR Code ou lá embaixo na maravilhosa descrição do vídeo. Dito isso, feito o momento de jabá, Vitinho, obrigado por ter vindo. Eu que agradeço o convite. Porra, vamos nós. Cara, eu costumo dizer que a melhor forma das pessoas se conectarem com quem tá aqui é entendendo a vida delas, né? Porque a gente se conecta com história, né? Com o ser humano. E aí, você é um cara que vive falando isso pra mim, inclusive, você precisa humanizar algumas coisas. E aí eu acho que nada melhor do que contar a nossa história para que a gente crie, gere essa conexão. Claro que a gente tem um tempo curto, né? Não é tão longo, para resumir uma história de alguns anos, mas eu queria que você contasse um pouco do teu caminho até aqui. Então, Brahma, eu sou formado na área de TI. Primeiro fala o que você faz hoje, para a pessoa que tá lá já ficar capturada, já entender e ficar aqui presa com a gente. Hoje eu sou um profissional que trabalha na área de marketing digital, especialista na área de música, né, de música business. E hoje eu trabalho com... Hoje não, né? Eu trabalho com Sorriso Maroto há quase 2 décadas já. Já trabalhei com outros artistas, como Alexandre Pires, Fábio Júnior. E hoje a área que eu mais dedico, né, é a área de tráfego pago. Você tem se especializado cada vez mais. Especializado, que eu já venho trabalhando desde 2016, que foi quando eu tirei minha primeira certificação no Google. E desde então é uma área que vem crescendo muito. E dentro do mercado musical, ela é uma área muito incipiente ainda, eu acho que muito pelo desconhecimento das pessoas envolvidas, né? Mas a gente vem fazendo um trabalho grande, esse trabalho vem se desenvolvendo dentro do mercado musical, e eu acredito muito que é um dos melhores caminhos para a gente chegar na propagação do trabalho de forma eficaz e barata, que é o mais importante, né? Então, eu comecei a minha vida me formando na área de TI, e depois não deu muito certo. Eu comecei a trabalhar com marketing, já com Sorriso, há 2 décadas. E aí a gente veio se especializando. Eu fazia outras coisas na área de marketing, cuidava de social media. Que isso tem uma coisa bacana aí, que eu sempre falo aqui. Eu falo que na música a gente às vezes mira num lugar e a música é tão rica que você tem diversas possibilidades hoje em dia, cada vez mais. E quando você vê, você tá em outro, sendo que esses lugares que você passou, eles são complementares. E as pessoas às vezes falam, pô, eu quero cantar. E aí lá daqui a 10 anos, como o Lelê, por exemplo. Como eu, por exemplo. Como você. Eu tinha um grupo de pagode, tocava cavaquinho, me formei, né, em escola de música e tal. Toquei na banda do Sorriso, inclusive, uma época. Mas eu entendi que o meu negócio com a música não era o palco. Era essa questão de fazer a coisa acontecer, de ver a música ser divulgada, de chegar nas pessoas e tal. E aí eu me encontrei dentro do marketing, mas aquilo que eu trouxe de veia musical me ajuda muito no meu trabalho, né? A minha parte musical, como músico, me ajuda muito no meu trabalho hoje. Até para identificar potenciais materiais que possam andar bem, que vão andar legal, coisa e tal. Isso me ajuda muito no meu dia a dia. Às vezes você precisa fazer um corte, você sabe do tempo da música, você sabe Exatamente. Então, assim, eu acabei me especializando em algumas outras pequenas coisas, como fotografia, como produção de vídeo, né, filmar e editar, porque eram coisas que iam agregando para o meu trabalho no marketing e que hoje me ajudam muito no meu trabalho com tráfego pago, para eu entender o conteúdo, para eu produzir o conteúdo, para eu ajustar o conteúdo. Então, acho que na vida a gente vai aprendendo algumas habilidades que às vezes a gente acha que hoje, que isso futuramente não vai me adiantar de alguma coisa, mas não. Então, hoje, assim, eu tenho um compilado de habilidades que eu aprendi ao longo da vida e que hoje agregam muito no meu trabalho e que fazem um diferencial também. Foda. Isso eu acho muito importante. Aí você estava contando que você começou em TI, não deu bom, aí depois você migrou, tentou ser músico, deu bom até, aqui no Rio, tua banda foi bem pra caramba, eu lembro. Foi. E aí depois disso você começou a trabalhar com Sorriso, e aí passou no Sorriso por diversas camadas, todas elas que se complementam. Sim, e crescendo com a banda, né? A banda também foi crescendo ao longo desses anos todos. Você chegou na banda, ela estava em qual música? Você lembra? Quando eu comecei a trabalhar com eles, ele estava naquele DVD da Boina Azul, do Boina Branca. Ah, então era o do 2007. Credit Card. Que na época, Credit Card não, na época era Citibank Hall. Isso aí. Citibank Hall, cara, tem tempo pra cacete. Mas eu já, quando eu toquei com eles, né, que eu fiquei um tempo tocando com eles, porque tinha um músico lá, o Fabinho, que teve um problema de saúde, foi 2004. Ou seja, foi antes ainda. Vai completar literalmente 20 anos agora, ano que vem. Exatamente. Doideira. E aí você foi passando, né, por todas essas camadas e hoje
além de foto, vídeo, que também é uma parada muito bacana, porque você já capta aquilo que você sabe que vai funcionar no tráfego. Exatamente. Você cuida do tráfego. Uhum. E, pra mim, na minha visão, hoje o que você se faz é essencial, porque se amanhã ou depois, daqui a alguns anos, você falar, cara, eu não quero mais ir pra estrada, porque a gente sabe que a estrada é cansativa. Muito cansativo. Porra, ainda mais depois de 20 anos. E depois, ainda mais depois dos 41. Porra, e 41 e 20 anos, né? Porque assim, se fosse depois dos 41, mas você tivesse há 5 aninhos na estrada, agora são 20 anos rodando o Brasil inteiro. Se depois, amanhã ou depois, você falar, cara, eu não quero mais fazer foto, a gente vai arrumar, quando eu falo gente, sorriso, vai arrumar alguém. Eu não vou, que não quero mais fazer vídeo, vai arrumar alguém. Agora, pô, não quero mais fazer tráfego, ali é uma área que eu acho que no tráfego, você se faz muito essencial. Tanto é que, além do sorriso, você já trabalhou com Alexandre Pires, Fábio Júnior, hoje trabalha com Lei Mota, que é um artista exclusivo Universal Music. Temos outros artistas que vão começar esse ano de 2023. Temos outras coisas maiores até que ainda não foram divulgadas, então não vale a pena ser dito aqui, porque o público não vai entender. Que você também vai fazer parte, faz parte, no Musicalizando, no curso, que é uma parada muito legal para quem não sabe. O curso, aqui é o podcast, mas o curso em si, que temos 2 produtos, o 3S, que é um produto que fala sobre streaming, social media e social ads, que é o tráfego pago. Exatamente. Que é um produto mais curto, que é um produto mais barato e que é um produto que fica aberto o ano inteiro. Esse produto é um, e tem o 360, que é outro, que aqui não é lugar de divulgar, né? Mas a gente acaba divulgando, usando a mídia para isso, não é? Esse cross-mídia. E o 360, que é um curso, aí é uma faculdade de música com mais de 30 horas de aula, a gente reformula o tempo todo, inclusive estamos reformulando de novo, botando aulas novas. O Vitor também participa. Então ele participa do movimento como um todo. Ele hoje é sócio do projeto, né? Tem um percentual do projeto, e veio com a visão dele de tráfego, o que fez o curso crescer muito. Então, assim, hoje eu trabalho diretamente com o Vitor em várias frentes, e todas elas, além da visão dele de marketing, ele coordena o tráfego. Conheço outras pessoas que fazem tráfego, como o nosso incrível Matheus, mas o Matheus por si só tem cada vez mais deixado essa parte de lado para focar em outras. E hoje eu não conheço outro expert com uma visão 360 como a do Vitinho. Então eu falei, cara, bora conversar sobre isso, porque eu queria muito entrar nessa área, na área do tráfego. Inclusive, eu faço tráfego para outros tipos de nicho, né? Não só o musical. Também faço para e-commerce, tem outros clientes fora do Brasil. Porque o tráfego, ele é o tráfego, independente de para onde você faça. Obviamente, cada nicho tem sua peculiaridade. O e-commerce tem alguma diferença do tráfego de lançamento, que é diferente do tráfego para a música, mas os princípios, os conceitos são os mesmos. Então, hoje eu sou um gestor de tráfego, especialista em tráfego de forma geral. Isso aí. Mas você acha que dentro da música, por exemplo, porque eu conheço outras pessoas que lidam com tráfego em áreas diversas, mas como eu falo sempre aqui, é uma coisa comum, entra convidado e sai convidado, a gente sempre volta com esse tema. Como a música ainda é muito informal, mas tem mudado. Óbvio que tem mudado. Inclusive o Musicalizando aqui, o podcast, o curso e tantos outros cursos que tem no mercado, outros podcasts, outras pessoas têm feito esse mercado se profissionalizar, como qualquer outro. É um mercado de bilhões. Sim. E que não pode ser tratado de uma maneira tão informal. Porém, o tráfego dentro do nosso mercado também era tratado de uma maneira informal. Era assim, o que sobrar de dinheiro, faz um tráfegozinho aí. Isso é muito pelo seguinte, cara. O tráfego, muitas vezes, especialmente nesse nicho de música, ele é um pouco intangível. Né? É diferente de você fazer o tráfego para um e-commerce, onde você vai investir X mil reais e você vai ver a plataforma, o Facebook, o Google, que seja, vai te mostrar lá um relatório mostrando exatamente de onde veio aquele clique, o clique veio daquele anúncio e que gerou uma conversão, que você investiu X e recebeu... Vendeu tanto. Vendeu 5X, 6X, 7X. Então, assim, é muito mais tangível de você ver que, opa, eu investi tanto e retornou tanto. No tráfego para o mercado musical,
não funciona muito bem assim. Comercialmente falando, você Come- consegue é, ver números, Você consegue ver números, mas você não consegue tangibilizar quanto se converteu em dinheiro. quanto isso voltou em dinheiro, quanto isso agregou no negócio, no seu negócio, né? Você faz uma campanha lá, direcionando a pessoa para o YouTube, ou para o Spotify, e aí você depois consegue até puxar um relatório mostrando aquele view, aquele X percentuais de views vieram através de rede externa, né? Que seria Facebook, enfim. Aí você pode entender que, caramba, realmente eu estou fazendo um trabalho de tráfego, isso está convertendo aqui, me gerou aqui uma visualização legal. Mas essa leitura é muito difícil de você, às vezes, chegar para um empresário, né, que não está muito acostumado com essa linguagem e mostrar isso para ele. Então, assim, é um pouco. É um trabalho de educação É também, um né? trabalho de educação. Conscientização, a gente tem que trazer Exatamente. toda hora Porque, isso. e isso é muito compreensível, cara, porque isso tudo que a gente está vivendo é muito novo, Sim. sabe? É muita novidade, é muita coisa acontecendo. Então, assim, é difícil, é muita informação vindo de vários lados. Então, assim, Há pouco tempo a Lívia teve aqui, que trabalha, head de comercial lá da Universal. Embaixo do guarda-chuva dela tem tudo que é comercial uhum, dentro do digital. Desde as plataformas de música, como Spotify, Deezer, até o que é comercial dentro do Instagram. Quando você vai lá, por exemplo, e clica numa música para ouvir, aquilo gera um royalty, então aquilo passa a ser dentro do Instagram comercial. E uhum, aí ela também trabalha aquilo. Então, assim, ela falou uma parada muito importante. A economia da atenção tá muito cara. sim. Tá inflacionada, né? Porque as pessoas hoje, também por isso, né? Porque é uma faca de dois gumes. Como qualquer pessoa consegue fazer com qualquer valor, como você estava falando aqui Uhum. offline, a partir de R$ 6, né? Que é o dólar, Sim. né? É o 5,40, equivalente. 5,50. A partir de o equivalente a $1. Aí depende da Depende cotação da do cotação. dia. Então, assim, em média, né? Com R$ 5 por dia, aqui no Brasil, Uhum. falando em dinheiro, né? Em valor Sim, absoluto, sim. lá fora, $1. um dinheiro, $1. Uhum. Você já consegue fazer tráfego. Cara, infinita a possibilidade de pessoas e de conteúdo que as pessoas colocam dentro desse, desse, Exatamente. desse ciclo do tráfego. Só que na música, diferente de em outros lugares, eu nunca encontrei, ou eu Uhum. até então usava muito o Mateuzinho, no bom sentido, né? Eu não é usar, mas a gente tinha essa parceria, eu contratava o Mateus, mas como eu falei aqui anteriormente, ele tem cada vez mais se especializado em outras áreas e deixado essa. Ele não quer novos clientes, ele Uhum. quer segurar o que ele tem. Então, assim, o Vitor é um cara que ele tem se especializado cada vez mais nesse roteiro de artista. E aí eu sinto que, falando de música, Uhum. por mais que a gente não consiga tangibilizar, é algo que dá muito resultado. A prova disso, inclusive, é o que tem acontecido com o Sorriso. O Sorriso Maroto passou a investir agressivamente Sim. em tráfego e o resultado na rua também tem Uhum. sido agressivo. Você vê a galera cantar mais, procurar mais. É. O sertanejo, ele já. O nicho sertanejo já é um nicho que ele já há um tempo investe muito mais no digital do que nos outros tipos de mídia. E aí a gente consegue ver nitidamente, né, o resultado que isso deu e vem Sim, dando, né? sim. O Safadão é um cara que investe muito, a Anitta investe muito. Uhum. E você vê nitidamente o sucesso desses artistas no digital, às vezes muito mais do que no próprio rádio. E são artistas que vivem e trabalham, têm cachês Ou altos. na própria TV, né? Que você quase não vê. Exatamente. Mas existe realmente essa cultura do investimento não tangível, né? Assim, mas pô, às vezes o cara quer investir, vou fazer um evento. Aí o cara investe porque ele vai vender ingresso, né? E a conta para ele fecha. Mas existe aquele investimento que tem que ser feito no tráfego pago, que realmente é isso que eu falei, ou não tangível, que é o de distribuição, por exemplo. O que a gente faz, por exemplo, o que a gente sempre bate, que você faz muito bem feito, que é quando a gente vai fazer um show, por exemplo. Quando eu Uhum, falo, o Sorriso vai fazer um show, o Vitor faz todo o tráfego. Queria que você contasse um pouco para a audiência, para quem está vendo aqui, como é, porque eu acho esse funilzinho muito inteligente. Você entrega primeiro o conteúdo, familiariza a pessoa, depois. exatamente. Então, o que acontece? Existem, para a galera que está assistindo, talvez não esteja nada familiarizado com tráfego pago ou pouco familiarizado com tráfego pago. Mas o que acontece? Existem diversos objetivos de campanha dentro de tráfego pago. O que seria isso? É mais ou menos você dizer para a meta o que você quer dela.
você vai pegar aquilo ali e qual o objetivo? Você quer entregar para quem? Você quer que as pessoas se engajem? Você quer que as pessoas assistam seu vídeo só? Você quer que a pessoa clique no botão para ir para algum lugar? Isso faz toda a diferença, entende? Isso às vezes acaba impactando em resultados ruins e as pessoas acham que eu fiz o tráfego e não deu certo. É a pessoa que não soube fazer, entendeu? Faltou conhecimento, faltou contratar um profissional para fazer, porque acha que sabe fazer sozinho, né? Enfim, mas é um outro papo que a gente vai entrar depois. Isso, pode entrar no aqui. botão impulsionar. Mas há uns 3 anos a gente implementou lá no Sorriso uma estratégia que eu propus e funcionou muito bem e vem funcionando, que é pegar um pedacinho do valor de cada show e investir em tráfego para o próprio show, certo? Então, vamos supor, vamos fazer um show lá em Porto Alegre, ok? Então, um mês antes, eu pego aquele valorzinho e abro uma campanha direcionada para Porto Alegre. O que eu entrego para lá? É como se fosse um pack. O que eu entrego? Primeiro eu entrego a música, né? Vídeos de show, vídeos de videoclipe, ouça nas plataformas, versões acústicas, versões ao vivo. É a primeira coisa que eu mando para lá. Para quê? Porque eu preciso fomentar na cabeça das pessoas a marca, sem primeiro querer vender alguma coisa para ela. Ou também, né, junto com isso, entender que aquelas pessoas que passaram mais tempo ou clicaram naquele vídeo isso aí é um público quente, né? Exatamente. Aí vem um segundo passo, né? Que aí vem dentro da estratégia do marketing dentro da plataforma. Sabe aquele efeito McDonald's que você está andando na rua, aí você vê um outdoor do McDonald's. Você pode ter certeza que no raio de 1 quilômetro dali vai ter um McDonald's. Por quê? Primeiro você desperta o cérebro da pessoa para aquilo. Né? A pessoa não estava lembrando de você de repente, não estava lembrando do Sorriso Maroto, gosta, mas não estava lembrando no momento, e ela começou a receber o conteúdo daquele artista, involuntariamente, sem pedir para clicar em nada, apenas para assistir, para curtir e ponto. Passado uma semana, ele começa a receber um anúncio do show daquele artista na cidade dele. E aí, com certeza, a mídia offline também vai estar trabalhando em paralelo a isso, que é o contratante lá, botando outdoor, botando lambe-lambe, panfletagem, carro de som, rádio, enfim. Ou seja, você começa a criar uma atmosfera que propicia a pessoa a pensar na banda, no conteúdo da banda. E dali, ela recebeu aquele vídeo, ela começa a procurar outros, porque remeteu à memória dela, porque ela já ouviu que vai ter a banda na cidade. Ou seja, é todo um efeito que a gente acaba causando que propicia com que a pessoa compre o ingresso para ir ao show. Ela se sente motivada porque o universo, a atmosfera em volta dela está começando a falar sobre aquilo. Então, tem funcionado muito, tem sido muito legal com os contratantes, porque os contratantes ficam surpresos, porque eles não imaginam que ele contratou o artista e que o artista não vai pegar um dinheiro do bolso dele para investir na mídia para o próprio show do cara, sabe? E se você for pensar de uma certa forma, é mais interessante ainda para o artista do que para o contratante. Não, isso é premissa básica. Por quê? A responsabilidade de encher aquele show Exatamente. não é do contratante. É óbvio que também é do contratante, da divulgação local, mas é do artista. Não é só tu vender teu show e tô isento. Tem que chegar lá e tá lotado. Para o artista, quais são os benefícios? Você está divulgando seu trabalho, independente de se o cara vai comprar o ingresso ou não, ele ouviu a tua música, ele viu o teu vídeo, ou seja, você divulgou o seu trabalho. Você só ganha. Você só ganha. Se você conseguir fazer com que ele compre o ingresso, você, além de estar ajudando o contratante, você está garantindo para o contratante que tu leva público. E você vai voltar lá depois mais caro. E você vai voltar lá depois outras vezes. Ou seja, só tem benefícios. Sem dúvida. Sabe? Isso vai gerar um view para você, vai gerar um streaming nas plataformas, você alimenta todo o sistema. Então, assim, é uma estratégia que a gente já vem fazendo há 3 anos, vem dando muito, muito certo. Inclusive, a gente puxa relatórios, a gente vê exatamente relatórios de Spotify, tá? De cidades onde a música está tocando, performando, a gente vê exatamente que naquele mês a música performou exatamente nas cidades ou no raio em que a gente fez show e que a gente gerou um tráfego para lá. Ou seja, você consegue ver em números, em relatórios isso, que dá muito certo. Sim. No último relatório do Sorriso que o Vitor fez, no recorte daquele mês, estava muito claro que praças que, se você pega lá o relatório do Spotify, o relatório do YouTube, não são praças quentes. Não são praças que o Sorriso teria um pico. São praças boas, mas tem um platô ali em que
aquela banda, aquele artista, já funciona bem ali e vai sempre bem. Só que você vê que naquelas praças que ele vai sempre bem, que já tem uma média, que que o Sorriso passou naquele mês, ela tá muito acima da média. Tiveram E picos. cidades que não são capitais. Não são capitais. Então, Cidades assim, menores. para mim é muito nítido que é o futuro. Inclusive, dentro dos nossos cursos, do 3S e do 360, tem aulas, né? Tem módulos e aulas só de tráfego. E dentro disso, a gente fala do tráfego básico, né, do tráfego mais avançado, mas ali sempre partindo do que o Vitor falou, das premissas que são universais. Porque amanhã ou depois pode mudar o artista, pode mudar o gênero, beleza, você vai ajustar uma coisa ou outra, mas o mecanismo é o mesmo. E a gente ainda vai agora acrescentar tráfego dentro do TikTok, dentro do... são plataformas novas que foram surgindo de 1 ano e meio para cá, porque o TikTok tem há mais tempo, mas o tráfego dentro do TikTok não. É uma coisa que liberou há pouco tempo. E depois dessas aulas novas, ainda quero ver se o Vitor topa fazer ali um plano. Porque uma coisa é você entregar as ferramentas, entregar como faz e ensinar a pessoa a fazer. Outra coisa é você montar um plano com essa pessoa. E aí a gente monta um plano fictício de uma música X, de como você pode investir isso e gera ali um fluxogramazinho. A gente faz uma coisinha de 1 hora. Com o maior prazer. E aí vai ser do caralho, porque aí você também pode pôr em prática. E Uma uma outra coisa que o coisa- Vitor sempre fala pra mim, desculpa te cortar, cara, o tráfego pago, você tem um trabalho de entender e de criar um mecanismo. Depois que aquilo ali tá pronto, você obviamente tem que otimizar o tempo todo, mas são ajustes muito finos. Sim. Porque o grosso já foi feito. Então você só vai trazendo criativos novos. É uma engrenagem. É uma Você montou a engrenagem e você só vai comer depois, ajusta, otimiza, óbvio, e alimenta. Porque otimizar que a gente Isso aí, fala. porque pode parecer papo de maluco. Então vamos fazer as legendas Quando aqui. a gente fala otimizar basicamente, tá falando a grosso modo, é você parar os anúncios que não estão dando bom, deixar os que estão andando bem e colocar outros para testar. É isso. Otimizar, a grosso modo, é isso. Às vezes ajustar o call to action, porque às vezes você está usando um criativo que não funciona para uma coisa, mas funciona para outra. Exatamente. Aí tem uma questão técnica que com experiência e coisa você vai entendendo as mudanças que você vai fazer. Mas otimização, basicamente, a grosso modo falando, parar o que não está funcionando, deixar o que está funcionando andando e colocar coisas novas para testar. Isso é otimização. Então eu queria, até para deixar o nosso papo mais redondo, falar o seguinte. Eu sou da seguinte teoria. Se eu vou contratar um profissional de tráfego, eu preciso, primeiro, eu não preciso ser o expert, mas eu tenho que entender, pelo menos, 50%, 60% daquilo ali, até para poder delegar, até para poder pedir, até para poder falar a mesma língua. Eu não sei metade do que o Vitor sabe, 1/3 do que o Vitor sabe, mas quando ele traz para mim algumas questões do tipo, Brahma, precisamos de criativo novo porque esse não está performando tão bem. Precisamos de criativo novo porque o clique por view desse criativo, o CPV, não está funcionando tão bem. Porque, o ROI... Então, eu preciso entender o básico até para poder contratar alguém e entender do que ela está falando comigo, porque senão eu vou ficar refém daquela pessoa. A gente vive num mundo em que não é todo mundo que a gente pode confiar, pô. O cara vai virar pra... A gente viu outro dia aqui um debate extenso de uma pessoa que a gente conhece, falando que um gestor de tráfego, na música, queria fazer um formato com ele que não existe na música, que é cobrar, além do valor que ele está cobrando para fazer o tráfego, né, esse gestor de tráfego, ele ia cobrar um percentual em cima do valor que aquele artista vai investir. Então vamos lá, se aquela pessoa não entende nada, ela vai achar que aquilo é uma prática comum e vai falar, tô junto, vamos nessa, pô, tá tudo certo. Então é importante, quando eu falo aqui da importância de você saber o básico sobre tráfego, é porque você não precisa saber tudo, e nem tem que saber tudo, porque você não tem que ocupar o teu HD, a tua cabeça fazendo isso. Mas o básico você precisa. E aí a gente fala disso dentro dos cursos do Musicalizando. E aí, depois que você entender o básico disso, aí sim contrata uma pessoa, ou junto, ou em paralelo, até para poder otimizar junto com ela o processo, sabe? Falar, cara, você tá me pedindo isso, mas isso aqui que você tá me pedindo, na minha visão, não faz tanto sentido. Ou faz, ou tô melhorando o que você tá me pedindo. Quando você começa a entender o básico, ajuda muito. E aí sim contratar. E aí vai uma segunda dica. Às vezes, quando você tá começando, você não tem grana. Realmente. Então você aprende, você começa fazendo. Esses dias eu vou até trazer aqui o Vitinho. O Vitinho, cantor de pagode que
tá bombando, começando a tá numa escalada tremenda. Ele aprendeu a fazer tráfego, fazia o tráfego dele até, cara, O mês jeitinho passado. dele lá, Artista enfim, que faz exatamente. 30 shows no mês e que já tá na casa de cachê bem alta. Por quê? Porque ele foi obrigado a aprender, porque no início ele não tinha R$ 2.000, R$ 3.000, R$ 4.000 para contratar um gestor de tráfego. Exatamente. Só que depois, quando você começa a ter tração, contrata. Porque aquela pessoa, ela vive para aquilo. Enquanto você está compondo, enquanto você está viajando para tocar, enquanto você... Ou, às vezes, você é o próprio empresário, só que você está olhando para outros lugares. Não é o teu negócio, né, cara? Assim, não é o teu business que vai trazer o dinheiro, a receita não vem dali. Tô Então, falando tudo isso, não é para vender curso não, é só para você entender o seguinte. Sai daqui do que a gente está falando e, cara, dá uma fuçada no que tem no conteúdo gratuito sobre tráfego. tem muita coisa boa na internet. Muita coisa boa. Coisa boa na internet. No YouTube tem muito E cara de fera. tráfego na música, eu não conheço alguém Também que seja, na minha visão, tão especialista quanto o Vitor. Não, isso aí eu não sei. Não. É porque eu não conheço outros tantos. Não sabia que você ia falar isso. Não. O que eu não conheço também, um especialista de tráfego para música, eu não conheço. Não conheço. Na internet e como aqui a gente tá falando de música, o nosso negócio é música, é o que a gente ama, pô, já pintaram inúmeras propostas para eu entrar em vários negócios que não são da música, eu não entro, não é o que eu amo. Não vou. Quero viver disso aqui. Então aqui, como a gente está falando de música, eu quero trazer alguns assuntos voltados para a música. Algumas crenças limitantes, algumas coisas que colocaram na tua cabeça ou que você passa a acreditar que não existem. Palavra muito batida, né? Crença limitante, mas existe. A gente realmente se limita às coisas que a gente lê, às coisas que a gente ouve. Queria também desmistificar outras e queria te passar outras. Exatamente. E aí eu tô usando o Vitor para isso, literalmente. Vamos lá. Vitinho, escuto muita gente falando assim, pô, mas tráfego pago? Pô, como é que eu vou fazer tráfego pago? Pô, se hoje eu só tenho R$ 100, pô, R$ 100 para isso não vai dar em nada. Queria que você falasse um pouco sobre essa ideia. Cara, eu acho o seguinte, qualquer dinheiro que você tenha disponível para investir na divulgação da sua música dentro das mídias digitais é válido. Hoje você consegue rodar qualquer campanha com o equivalente a $1, que seria hoje entre 5 e 6 reais. Então, assim, se você não tem você é um cara que está na música, que está batendo no seu trabalho, se você não consegue ter o mínimo de R$ 5 por dia para você investir no seu trabalho, ou você pensar se isso vale ou se você não vale, eu acho que você precisa repensar muita coisa Antes da música, né? Antes da música. Eu garanto para você que é válido. Mesmo que você faça uma campanha de distribuição, as pessoas precisam entender que a rede social é um negócio, sabe? Ali atrás tem acionistas, tem investimento de milhões, e quem é que banca essa estrutura toda? É o anúncio. Eu costumo perguntar para as pessoas assim, você tem Facebook, você tem Google, você usa Gmail? Você paga? É maravilhoso, né? Tudo funciona, porra, Google Fotos, porra, puta qualidade demais, tudo. E a gente ainda fica puto, a gente reclama. Quando para o Instagram, o nego vai lá reclamar, ninguém pagou nada para estar ali. Aí eu pergunto, você sabe quem é que banca isso? Da onde é que vem o dinheiro? Grandes anunciantes, obviamente. E as pessoas ficam, nunca parei para pensar. Cara, vem do anúncio, velho. Entendeu? Então, assim, a fonte de receita do Google, da Meta, é o anúncio, é o anunciante. Quando ele fala de Google, ele fala de YouTube e Google mesmo. Exatamente. Eu falo Google, são os produtos do Google, e Meta, Facebook, Instagram, WhatsApp, todos os produtos deles. É o anunciante, cara. É do anúncio que vem essa receita. Assim como a TV, assim como rádio, assim como N outras fontes de mídia. Então, cara, não adianta você querer se enganar. E tem uma coisa óbvia também, mas o óbvio sempre precisa ser dito e cada vez mais. Cara, se você rolar e scrollar o teu celular, mesmo que você siga 100 pessoas, você não vai ver todas. Não vai. Então, assim, tem também isso, né, cara? Muita gente usando. Tem um número limitado de pessoas que ele consegue, que você organicamente consegue ver, então já começa por aí. Exatamente, ou seja, tem que atingir novas pessoas, atingir já quem te segue. Tem toda uma limitação de algoritmos que tem as questões dele lá, as configurações dele, que não tem nada a ver com o tráfego pago, mas são da plataforma, que não vão fazer com que o seu conteúdo chegue para mais de 5% da sua base. Essa é a grande verdade. Eu tava vendo esses dias, a gente segue muita gente, não tem problema nenhum em falar não, recicla conteúdo, assim como reciclam os nossos. E eu acho isso do caralho, tá? Os conteúdos que eu reciclo, eu falo mesmo, porque
significa que me tocou e que se eu quero levar para alguém, não só me tocou, como eu estou endossando aquilo. E quando é ao contrário, eu me sinto lisonjeadíssimo. Esses dias eu estava vendo um conteúdo que estava explicando, porque é tudo muito nebuloso. Como o Vitor falou, a gente está no meio dessa revolução. Existiram várias revoluções no mundo e a gente, nesse período de tempo que a gente está vivendo, pelo menos a gente que tem 40 anos, eu não vivi a automobilística, a industrial, eu estou vivendo a digital. E ela tá longe de acabar. Ih, Então, assim, talvez a gente morra e ela ainda esteja num processo de... porque o carro é o carro. Acabou, né? Concluiu. o máximo ele pode fazer é voar. E aí já não vai ser mais carro, vai ser avião. Agora, assim, ou ser elétrico, mas ainda assim é o carro. O digital, ele tá se transformando e se transformando. E eu acho que essa transformação ela vai levar muitos anos ainda. Então, como é tudo muito novo, é tudo muito nebuloso. Não existe ainda informação para tudo. Mas é muito importante, cara, que dentro do que já existe, vocês tenham noção. Porque, como eu falei, você vai começar a ser menos enganado, você vai começar a entender que certas coisas que te falam não são verdade. Como? Vou puxar um outro assunto aqui, já dentro desse mote. As pessoas costumam falar assim, cara, pô, esse conteúdo não tá indo bem. Pô, bora botar aqui um dinheiro para ele andar bem? Não vai andar bem. Se organicamente ele já não foi bem, aí eu quero que você explique Exatamente. O que esse acontece? paradoxo aí. Eu acho que grande parte das pessoas que fazem, que impulsionam, né, sozinhos os seus conteúdos, eu acho muito bacana, eu acho do caralho, eu acho que feito é melhor do que perfeito, sabe? Eu acho que todo mundo tem uma limitação, que de repente não tem grana para contratar um gestor, e etc. E usa aquela ferramentazinha do botão impulsionar. Tem algumas questões importantes sobre esse botão impulsionar. Não é nem só o botão, né? É o botão, que é um subassunto desse assunto que eu puxei, e a questão de você querer botar Então, coisas que não funcionam, eu vou chegar né? lá. O primeiro ponto nós temos uma tendência de achar que o que a gente achou legal, todo mundo vai achar legal. E nem sempre é assim. E aí você tem aquela limitação de você investir toda a sua grana que de repente você tem naquele vídeo que você acha que é do caralho, e não é. E não vai entregar, não vai ter o resultado que você espera. Então, o que eu sempre recomendo para quem faz o tráfego pelo botãozinho impulsionar testa. Aliás, a palavra, se eu pudesse escolher uma palavra que define o tráfego pago, teste. Sabe? O que funciona para você não funciona para o outro. O que funciona hoje pode não funcionar amanhã. Acho que é o digital, né? Define o digital Teste. Ah, mas o que você acha? Esse aqui, eu tenho muitos clientes assim, mas você acha que o que é melhor fazer, esse ou esse? Não sei, vamos testar. Testa. E aí você, obviamente, a gente explica isso no curso, você bota um dinheiro menor para testar. Exatamente. E assim, aí você consegue ter uma noção melhor de o que está dando melhor. E aí você pega e investe de forma mais assertiva. Então, assim, eu vejo, às vezes, a pessoa gastar toda a grana que ela tem num único vídeo. E aí acabou o dinheiro, o vídeo não andou bem e ela perdeu a grana e acaba ficando desmotivada porque acha que o tráfego não deu certo. E não é porque o tráfego não deu certo, é porque aquele conteúdo que você achava que era muito bom, de repente, para as pessoas que receberam, não é. Então, assim, pega os seus melhores conteúdos, especialmente, vai lá nos teus insights lá do seu Instagram, vê lá os vídeos que andaram melhor no orgânico. Por quê? Se ele andou bem no orgânico, a probabilidade dele andar bem no pago é muito maior, porque o pago nada mais é do que você pegar lenha e botar na fogueira. Entende? Ele apenas vai pegar e vai... Já está aceso, vai maximizar. Vai maximizar aquilo ali. Pode ser que não ande tão bem quanto o dono orgânico? Pode. É difícil? Mas acontece. É raro, mas acontece, como dizem, né? Mas as chances mas são as de gol, chances né? de dar bom são grandes. Então, assim, elenca Muito ali... mais do que com o conteúdo que já deu trave. Exatamente. Elenca ali, sei lá, seus 3 melhores vídeos, 4 melhores vídeos, e faz um teste de uma semana, não precisa botar para rodar um mês inteiro. Pega uma graninha ali, vou botar isso aqui durante uma semana. E acompanha, andou bem, legal, vou testar o outro. No final do mês, você entregou 4 conteúdos diferentes para a tua base ou para o teu público de interesse, que é o que eu costumo recomendar, e você vai ter uma análise melhor do tipo de conteúdo o teu público está consumindo. Sim. Sabe? E tentar fazer vídeos diferentes, que às vezes parece bobagem, mas não é. A gente vai entrar nisso, O que acontece? Às vezes o cara vai gravar um videozinho dele tocando voz e violão em casa, ou enfim, em algum lugar, beleza. Aí ele se preocupou com a luz, botou a luz legal, né? Pra poder cantar legal, afinar o instrumento.
mas ele esqueceu de alguns elementos básicos que para o marketing são muito importantes. Não adianta você gravar 4 vídeos, ou 3 vídeos, ou 2 vídeos com a mesma camisa, com o mesmo fundo. Sabe por quê? Porque a gente vive numa dinâmica onde a gente recebe conteúdos o tempo inteiro, de todos os lugares. Você vai dar um scroll lá no seu feed, vai aparecer 1,5 milhão de conteúdos. E aí você tem 2 vídeos diferentes, que são músicas diferentes, mas você está com o mesmo frame. Ou seja, o cara quando olhar para aquilo ali, rolando, ele vai olhar o mesmo fundo, a mesma camisa. Acha que é igual, O associa. psicológico dele vai achar que ele já viu aquilo, sabe? Então, é uma tendência muito grande dele não dar o play porque ele acha que ele já viu. Então, é uma dica importantíssima que eu dou. Se preocupa com esses detalhes, sabe? Vai produzir lá 2, 3, 4 vídeos, musiquinhas cantando. Procura fazer eles com uma camisa diferente, ou uma posição diferente, ou algo que não fique igual. A primeira visualização não seja igual para todos os vídeos, porque isso impacta muito na entrega do conteúdo, tanto no orgânico quanto no pago. Sem dúvida. Sabe? E aí eu vejo muitos erros assim, as pessoas pegam de pouco dinheiro que tem, pegam um vídeo que são todos iguais, com a mesma camisa, mesmo tudo, e começam a entregar, e às vezes não tem bons resultados, e acha que o problema é o tráfego. Sim. Entendo. Não, e tem outro ponto que há pouco tempo agora eu vi numa dessas páginas que eu curto, que é, de novo, né, não é uma certeza, mas é um caminho de como é a entrega do Instagram, do Facebook, do YouTube, que é a seguinte, ele entrega por camadas. Então, se você tem um conteúdo bom, Exatamente. e aquele conteúdo atingiu É sempre por amostral. 2%, ele fala em 2%, né? Aquele conteúdo atingiu 2% das pessoas que já te seguem, aí ele pega e entrega para pessoas que não te seguem. Exatamente. Aí, se daquele grupo de pessoas que não te seguem, que ele está entregando o algoritmo, ainda assim essas pessoas que não te seguem passarem 2% dessas que ele entregou curtirem, aí ele entrega para um número maior. Exatamente. E aí você vai passando de camada. Então, isso que o Vitor tá falando é o seguinte, quando você vai impulsionar algo, é igual. A diferença é que você está colocando um dinheiro para entregar algo que, se for bom, vai ser entregue para muito mais gente. Que, se for ruim, vai ser entregue para menos gente. Sim. Claro que, se você comparar, é ruim, mas foi entregue para mais gente do que o orgânico, claro, você botou um dinheiro, você obrigou a máquina óbvio, a trabalhar. ele vai sempre entregar mais do que o orgânico. Mas, porra, eu não tô comparando banana com maçã, banana com banana. Eu tô falando, dentro do pago, você poderia ter um resultado muito melhor entregando um conteúdo bom. Trazendo isso pra música, o Papatinho tem essa frase, ele fala, cara, uma música boa, ela é uma música boa, sendo gravada no estúdio, sendo gravada acústica, sendo gravada no melhor estúdio do mundo, ela é boa. Uma música ruim, você pode ir, cara, pro Capitol. Exatamente. Ela continua sendo ruim. Exatamente. É esse um outro ponto importante que eu costumo falar muito sobre o tráfego. Não só eu, né? Acho que todos os gestores de tráfego o tráfego ele é meio de campo. O tráfego não é o atacante. Entende? O tráfego entrega pizza. O tráfego é o garçom. Exatamente. Se a pizza é ruim, a culpa não é do tráfego. O tráfego não vai fazer milagre. E quem faz a pizza também são as duas pontas. Exatamente. Então, assim, se a música é boa, ótimo. Se a música for ruim, se o conteúdo que você fez for ruim, não adianta botar a conta no tráfego, porque o tráfego só entrega o conteúdo. Por isso que eu sempre falo, tudo começa pela música. Sabe, o tráfego ele é meio de campo, gente. O tráfego não é o milagreiro, ele não é o santo milagreiro que vai fazer o teu vídeo da tua música explodir porque você botou R$1 milhão ali. Não é assim que funciona. Ele vai fazer um montão de gente receber o seu conteúdo. Agora, for ruim, se as pessoas vão consumir ou não, ou se vão gostar ou não, aí já não é culpa do tráfego. Sim. Sabe? E aí é um outro erro que as pessoas costumam culpar o tráfego também. É uma crença, né? É uma... Ah, botei tantos R$1.000 e não adiantou de nada. Não adiantou sim. Teu conteúdo foi entregue. Agora, se as pessoas não consumiram... aqui no Musicalizando mesmo, né? A gente estava vindo numa sequência de posts de um formato de vídeo em que eu ensino, né, uma mini aulinha. E aí o Vitor falou, cara, bora fazer isso numa pegada mais informal para gerar mais conexão. De repente, ao invés da gente botar lettering e botar... A gente faz de stories mesmo, você vai ali, pega o tema, fala. Falei, bora. Cara, teve um vídeo, nitidamente, todos os que a gente fez nesse formato andaram melhor. Pontos sobre isso. Claro que alguma hora vai saturar e a gente tem que reinventar, fazer alguma outra coisa, mas ainda tá muito bom. Até porque a gente veio um ano e pouco fazendo num formato, mudamos agora recentemente. E
apesar de todos terem ido muito bem, teve um que, cara, surpreendentemente tá batendo 1 milhão de views. Vídeos que batiam 100 mil, às vezes batiam 5 mil, 10 mil, 100 mil era quando batia muito. É o mesmo conteúdo que a gente já tinha feito só num outro formato. Então isso que a gente tá falando, a gente testa. Tô dando um exemplo do Musicalizando, a gente já deu exemplos do Sorriso, eu posso dar outros exemplos de outros artistas que eu trabalho, é testado. E aí um outro ponto, também falando de crenças limitantes, que a galera tem, primeiro, a gente falou sobre a grana, então qualquer grana que você tenha acima de $1, né, de 5 e pouco reais, é válida. Segunda crença, tráfego não salva conteúdo ruim. Exatamente. Terceira crença, que é muito comum no nosso mercado, cara, eu vou gastar todo o meu dinheiro fazendo o melhor conteúdo do mundo, porque é isso que vai fazer a coisa andar. E não é. Às vezes com uma câmera de celular e uma boa ideia, às vezes com uma coisa que conecte mais, como esse vídeo que eu acabei de falar aqui do Musicalizando. Orçamento zero, pô. É um vídeo e um celular. Não precisa nem mandar pro editor. Hoje o Musicalizando tem uma equipe, não precisa mandar. Funcionou. Então, assim, na verdade, também quero que você fale sobre isso que você não falou. Esse ponto também é muito importante da gente desfazer na cabeça da pessoa, né? Não é o que se gasta no conteúdo, o primor do conteúdo, né? O que importa mesmo é o conteúdo, sabe? Não importa se ele tá com a melhor luz, se ele tá com o melhor som. Não é isso que vai fazer o produto ficar bom, sabe? Então, assim, não adianta você gastar todo o seu dinheiro em produzir um puta conteúdo e você depois não ter grana para distribuir ele. Seja a distribuição, como a gente fala, né, gravar um produto, gravar um álbum e não ter como distribuir, seja no tráfego pago, né, a forma de você divulgar aquilo que você produziu. Tem outros pontos importantes que eu gostaria também de falar. As pessoas usam o tráfego pago de forma estratégica muito errado. Porque quando você impulsiona alguma coisa, é você querer fazer com que aquele conteúdo seu chegue para mais pessoas e aquele conteúdo seja um amostral do que é a sua rede social, ou do que você faz, ou do que você vende, se você, né, assim. Então, o que acontece? Às vezes o artista faz 1 ou 2 vídeos tocando, poucos e tal, impulsiona, e aí ele esquece que a jornada do usuário é receber o conteúdo, olhou, o próximo passo é ele ir na tua rede social. E aí ele chega na tua rede social, não tem nada daquilo que você promoveu. Ou seja, você vendeu um peixe errado. Você gastou um dinheiro à toa. Você conseguiu o esforço de fazer com que a pessoa visse aquele teu vídeo, chegasse na tua rede social, mas não ficasse. Por quê? Porque ela se interessou por você, por aquilo que você mostrou para ela. E aí, quando você chega na tua rede social, aquilo não é o que ela vai encontrar lá dentro. E esse é um outro grande erro. E aí você tem o efeito viral. O teu vídeo vai ter um monte de visualização, mas isso não converteu para trazer pessoas que curtiram o seu trabalho, pessoas que querem comprar o seu produto ou o seu serviço. Sim. Sabe? Eu sempre falo isso. Eu falo, inclusive aqui no Musicalizando, nos artistas que a gente trabalha, eu uso muito isso assim, na minha vida, de uma maneira geral. Eu primeiro tenho que deixar o meu terreno fértil para depois pedir para chover. Exatamente. Não adianta, porra, Deus, faz chover aí, faz chover. E eu não plantei nada. Exatamente. Então, assim, isso é muito importante de maneira geral, para artistas, mas também para empresários, para managers, para galera que está ao redor do artista. Porque às vezes, com a sede de fazer a coisa andar, a gente acaba botando, como empresário, dinheiro em tráfego para fazer com que aquilo tenha um volume, um tamanho. Só que aí, cara, você está queimando a largada. Não é nem só, não, tem todo o dinheiro do mundo. Não importa. Você está queimando a boa vontade daquela pessoa. Porque ela vai, tudo bem que você tem um dinheiro infinito. Só que aquela pessoa vai se frustrando. Ela vai chegando na sua rede social e ela vai vendo a mesma coisa. A mesma coisa. E uma outra coisa que eu falo muito não adianta, cara, você ter uma música no ar para que você gere um tráfego enorme. Porque a pessoa ela vai chegar ali, ela vai consumir uma música e ponto final, acabou. Ela não vai conseguir depois entender outra música, entender que você tem um álbum, entender que você tem outros vídeos. Hoje, quando o cara chega dentro do canal do Musicalizando, que é um canal recente, o cara, ele dá de cara com mais ou menos uns 300 vídeos. Ele vai gastar quase que, sei lá, 3 meses da vida dele pra ver tudo. Então, vale a pena eu fazer um tráfego pra lá, porque eu sei que o cara vai chegar num ambiente que tá muito fértil. Ele vai ver um vídeo, ele vai ver outro vídeo, que vai indicar outro vídeo, que vai... E aí, esse papo que a gente tá tendo aqui, o Vitor tava
até falando comigo antes da gente começar a gravar, do nosso medo de ficar muito técnico, mas é para ser muito técnico mesmo. Não adianta ser um papo café com leite, porque a gente está falando sobre um assunto técnico. A gente poderia ficar aqui dias falando sobre esse assunto. E assim, um outro ponto que eu ia falar, né, que eu tinha falado que tinham 2 pontos. O outro ponto é o seguinte: as pessoas precisam entender, como eu já havia falado, que aquilo ali é negócio, sabe? Ah, não adianta você pegar e colocar organicamente, né, o vídeo do seu o trecho do seu clipe e colocar lá, vá no YouTube, assista no YouTube. Cara, isso não vai acontecer. Por um motivo muito simples. Você sabe por que não tem link em legenda do Instagram? Porque o Instagram não quer que você saia dali. Aqui é um tráfego de plataforma. Ele não quer que você saia dali. Aí eu vejo uma galera que virou moda, né? Fala assim, não pode escrever TikTok, né? Porque senão o algoritmo inibe. Realmente o algoritmo inibe. Só que tem uma outra plataforma que as pessoas esquecem e escrevem. YouTube. A pessoa lá, assista meu clipe no YouTube. O algoritmo vai barrar o teu alcance. Por um motivo simples, ele não quer que você saia dali. Ele quer que você consuma as coisas ali dentro. Então, temos que aprender a trabalhar os conteúdos. Você pode usar o mesmo trecho do seu clipe e postar lá. Agora, se você quer levar alguém para fora dali, paga. É para isso que tem o tráfego pago. É para isso que você vai ver o vídeo com o botãozinho de assistir mais, ouvir mais. Por quê? Você está usando a rede social do cara de graça. O cara está gastando $1 milhão de dinheiros para melhorar a plataforma para você estar ali. E tu quer chegar ali e tirar as pessoas dali? Sim. Não faz o menor sentido. Então, você quer fazer isso? Então você paga pro cara. Você paga o anúncio. Então, assim, aprenda a trabalhar os conteúdos nos seus momentos certos, de forma estratégica, sabe? Vou fazer um vídeo bacana, vou gastar um dinheirinho de tráfego nele, para as pessoas vão vir no meu perfil. Tem a sua casa organizada, tem o seu perfil com A sua conteúdos. bio, né? A sua bio organizada, você tem os seus conteúdos ali relevantes, parecidos com aquele que você patrocinou, porque aquilo ali é uma amostra, cara. É uma amostra de quem você é. Se eu tenho uma loja de calçados e faço um anúncio de uma sandália, sei lá, Anabela, aí a moça foi lá, gostou, clica no meu perfil. Chega lá, só tem calçado masculino. Qual é a lógica? Sim. Você entende? Claro. Então, assim, preocupe-se com isso. Preocupe-se em escolher a melhor forma que você quer se mostrar, né? Entendendo que nem sempre o que é melhor, o que você acha que é o melhor é o que é melhor, para isso os testes, mas se preocupe em ter na sua rede social conteúdos similares àquele que você está vendendo, que você está chamando as pessoas para ver. Aquilo é uma vitrine. Sim. Isso faz muito sentido. Você estava falando, eu estava pensando. Há pouco tempo atrás, pouco tempo não, né? Que a pandemia deu uma distorcida na ideia de tempo, mas há mais ou menos uns 3 anos atrás, na Melim, a gente trabalhou uma música que já ia muito bem entre os fãs. Muito bem, já tinha mais de 100 milhões de visualizações no YouTube. A gente falou, pô, bora trabalhar essa música? Bora. E ali foi uma música que, como ela já era uma música aprovada, testada, validada pelos fãs da banda, a gente falou, cara, vai ser golaço. Todo mundo vai gostar. Bora botar. Vamos virar, vai ser música de trabalho, botar em rádio, fazer a coisa acontecer. A música foi bem, mas ela não foi tão bem quanto outras, e quanto outras que vieram depois e que tinham vindo antes, porque a gente caiu nesse conto, que é o seguinte, cara, os fãs, eles não podem ser somente os fãs, né? Não podem ser somente os fãs à sua medida. Porque senão você vai estar sempre falando pra bolha. Exatamente. E você não vai estar trazendo mais público, mais gente. Aí aqueles fãs, se a Melim cantasse Atirei o Pau no Gato, eles iam gostar. Então não posso falar, pô, se esses fãs gostam, pessoas que não são fãs vão gostar. Não, eu tinha que tentar entender, e aí a Viviane aprendendo, que, cara, esse tipo de som aqui, ele é híbrido, ele faz um crossover, mesmo sendo Melim, e aí depois a gente entendeu esse mecanismo, veio com outras músicas e aí a coisa foi andando. Uma música muito boa, andou muito bem, mas se a gente tivesse entendido o que a gente entendeu com o passar do tempo, que o que a gente precisava não era falar para o mesmo público de novo, era trazer mais público para dentro. Isso me E confunde. aqui fica uma dica. Isso fala um pouco. Por favor, Uma dica fala. que eu vou dar que não é sobre tráfego pago, é sobre tráfego orgânico. A maioria das pessoas, e é normal também os usuários comuns não terem esse entendimento, mas quem quer trabalhar bem a sua mídia social precisa entender. Cada formato ali dentro existe um algoritmo para ele. São 4 algoritmos dentro do Instagram. Muita gente não sabe disso. Cada algoritmo é focado
em uma coisa. É um algoritmo para o Reels, um algoritmo para feed e story, outro algoritmo para feed, outro algoritmo para story, outro algoritmo para rede para aquele pesquisar, explorar. Explorar e um para Reels. São 4. Exatamente. Qual é a função do Reels? Se você pegar e olhar seus analytics lá do Reels, né, os insights, você vai ver que em 90% das vezes vai aparecer lá que o seu vídeo apareceu para mais pessoas que não te seguiam do que te seguiam. Uhum. O que isso quer dizer? Quer dizer que teu vídeo bombou, que ele explodiu, que todo mundo que estava na tua base viu e mais aquela galera que não estava também viu? Não. Não quer dizer isso. Porque o Reels ele é um formato feito para quem não te segue. Para entregar para o público Para externo. entregar para o público externo, público de interesses. Então, assim, quando você for fazer um Reels, você tem que estar pensando nisso. Você está entregando um conteúdo para quem não sabe quem é você. Entendeu? O seu conteúdo de feed e seu conteúdo de story é um público de meio de funil. Né? Ali você está falando para quem te consegue. Ele vai te entregar conteúdo de feed, conteúdo de story para as pessoas que já te seguem primeiramente. Entende? Já no Reels é o contrário. Ele também vai entregar para quem te segue, mas a prioridade dele é entregar para quem não te segue. E feed? Feed também é público meio de caminho. Meio de caminho. Mas o Stories acho que é o público meio de caminho, é o público que já te segue, mas que é super fã. Na verdade, assim, ele vai começar se você começar a seguir um perfil agora, você pode observar que ele vai começar a te entregar um montão de conteúdo de feed daquela pessoa e os stories daquela pessoa vão passar na bolinha ali. E vai ficar um tempo assim, te analisando como é que você interage com aquilo. Se você demonstrou interesse, aquelas bolinhas vão... As primeiras bolinhas são sempre os perfis que você mais assiste, que você mais vê. Então, tudo que você faz no seu story ou que você posta no seu feed, sem ser Reels, você está falando para uma galera primariamente que já te segue. Então, a comunicação tem que ser diferente. O cara já sabe quem você é, já sabe que música você canta, entendeu? O Reels, não. Ele vai entregar para a maior parte o cara que nunca te viu na vida. Isso que eu estou falando é uma produção de conteúdo, estratégia de produção de conteúdo, independente de ser música ou de ser qualquer outra coisa. Sim. Mas eu acredito que dentro do Stories ainda mais, né? Porque o Stories é para público que frio, topo de funil. Frio. Quando você está postando no teu feed, é para quem majoritariamente já te segue. Uhum. Quando você está usando seus stories, você tem que ter a cabeça de que é quem te segue, quem tem costume, e quem tem muito interesse em você. Então ali é uma linguagem mais do seu dia a dia. Tô falando de artistas agora, tá? Por isso que é aquela parada que a gente sempre fala, que você sempre fala, da gente se despir um pouco dessa vaidade, de não esperar a melhor luz, de não esperar o momento. Exatamente. E usar os stories com mais facilidade, de maneira mais corriqueira. Aquilo ali é para gerar conexão. O story você gera conexão. O Rafa tá falando isso porque eu brinco muito com ele com relação à venda de produto. Que, cara, ali é o momento. As pessoas compram de pessoas. E essa é uma verdade. Um grande exemplo é a Magazine Luiza, que fez uma boneca lá que representa a marca, né, a da Lu, e que, cara, é um dos maiores fenômenos de influencers, não pessoas do mundo. E ela vende mesmo, ela consegue convencer as pessoas a comprarem porque as pessoas se identificam com o bonequinho. Sim. Pessoas compram de pessoas, sabe? Pessoas compram de indicação, do boca a boca, de ver você usando, de ver o que você falando, sabe? Então é muito importante você tentar se conectar com o seu público através do story, porque ali é uma galera que realmente está a fim de ver o teu dia a dia, está a fim de ver o que você está fazendo. Ele é o fim do funil. Sim, e também tentar tirar um pouco dessa ideia que normalmente os artistas têm, da perfeição, né? Não. Ali eu acho que é o contrário, Exatamente. Né? O cara quer ver você como você é. É ali que você gera conexão. Hoje a gente vê no digital um fenômeno que a gente nunca tinha visto antes, assim. Às vezes a pessoa consome o artista pelo artista e não pela música. Tem muito isso. A música dele é mais ou menos. Pô, mas o cara ele é demais, me amarro nele, caramba. Eu tenho certeza que uma galera, o Leonardo, por exemplo, que segue o Leonardo, não necessariamente ouve ele nos players, mas segue ele porque gosta da pessoa dele. Sim. Sabe? E isso, indiretamente ou não, é branding. Sem dúvida. É marca. Pode não te retornar para a música ali, mas pode te retornar para uma outra situação, para anúncio, para vender alguma coisa, garoto propaganda, enfim. Existem N situações que você precisa criar essa conexão com o teu público. E agora eu estou falando de tráfego orgânico. Claro, claro. Não é de tráfego pago. Sim. Falando de públicos, né? É óbvio que de uma maneira bem rasa, existem basicamente 2 públicos quando você vai fazer um anúncio, né? Só para quem está lá entender. É o público que já te segue, né? Aquele público que já está ali, que já faz parte das suas redes sociais, e um público semelhante, que é o lookalike. E também tem um público de interesse. Não é o lookalike, é esse? Não, lookalike e o público... Lookalike significa semelhante em inglês.
O lookalike, agora eu estou entrando em umas questões mais técnicas sobre tráfego pago, tá? Então, basicamente, falei besteira, são 3 tipos. Primeira coisa importante. Isso que a gente está falando aqui, você não vai encontrar naquele botãozinho impulsionar. É até bom a gente esclarecer o que é aquele botão impulsionar. Foi uma estratégia que a Meta encontrou de propiciar com que qualquer um conseguisse fazer um mínimo de um anúncio, porque, como eu falei, ela vive de anúncios. Então, ela tem o básico do básico do básico ali, sabe? Para qualquer um que, cara, não tem como contratar, não sei como fazer, mas preciso patrocinar isso aqui da minha lojinha ou não sei o quê. Ela vai lá e bota o botão impulsionar, ok? Isso tudo faz parte de uma sistemática deles de venda. Como vocês podem ver, você consegue hoje fazer pagamento pelo WhatsApp, existe toda uma rede que tem as lojinhas do Instagram, lojinha do Facebook. Nada disso é acaso, tá, gente? Tudo isso aí é montado uma estrutura de pegar o cara pequeno, que não tem condição de ter um site, de ter uma coisa, e poder fazer com que ele faça venda através da plataforma dele. Por isso que ele comprou o WhatsApp, implementou o meio de pagamento no WhatsApp. E daí, obviamente, ele precisa do anúncio, porque o anúncio vai maximizar as vendas do cara. Então, ele criou ali uma ferramenta onde o camarada pode ter um botãozinho de impulsionar ali, ele segmenta a idade, né, uma coisa bem básica. Isso que a gente está falando aqui, você não vai encontrar ali. Você vai encontrar interesses, eu acho. Interesses você encontra ali. Mas é público frio. O seu público quente você nunca vai conseguir mapear por ali. Porque existe uma plataforma chamada gerenciador de anúncios, que é a plataforma profissional realmente de você fazer a gestão de anúncios. Que é gratuita, tá, galera? E é gratuito também. E todo mundo tem. Tá? Se você tem uma conta no Facebook, você tem gerenciador de anúncios. Mas é um negócio muito mais complexo, que aí você realmente tem que estudar, tem que procurar saber. Então, ele tem uma plataformazinha ali básica dentro do próprio Instagram que você faz os seus anúncios. Não é a melhor forma de se fazer, não é a forma mais otimizada, mas funciona. Né? Dentro dos parâmetros. Para quem não tem nada, assim, o feito é melhor do que o perfeito. Agora você tem outra plataforma que te permite fazer 1 milhão de coisas, que tem uma inteligência de inteligência artificial por trás, que é um negócio surreal, que sabe tudo da nossa vida e sabe mesmo. Mas, voltando à sua pergunta, então hoje conseguimos atingir 3 tipos de público. O público das pessoas que te conhecem, que são aquelas pessoas que se engajaram com as suas redes sociais, e você consegue construir públicos lá dentro assim. Eu quero entregar para as pessoas que se engajaram com o meu Instagram nas últimas 48 horas. Nos últimos 7 dias, 3 dias, 2 dias, 1 dia. Ou quero só para as pessoas que salvaram alguma publicação minha. Ou que me seguem mesmo, ou que me curtiram, ou que encaminharam, compartilharam com alguém. São pessoas que já trocam com você, já engajam. Já trocam com você de alguma forma, que a gente chama de público quente, ou morno. É o público que já sabe quem você é. Beleza. Ok? E aí você consegue criar N públicos lá dentro para chegar nessas pessoas. Tem o público de lookalike, que é um público frio, que nada mais são do que pessoas semelhantes. Quando eu digo semelhante, não é semelhança física, não. São pessoas que têm o mesmo comportamento, mesmo gosto, mesmo tipo de interesse do que aquelas pessoas que já me seguem. Então, o algoritmo consegue traçar uma quantidade de pessoas que têm alguns pontos de interesse similares aos seus. Exatamente. E fala, se esse cara aqui gosta de comida japonesa, esse cara aqui gosta de ir ao shopping domingo, esse cara aqui gosta de ver Netflix, eu vou enfiar para ele aqui um cinema. E digo além, disso, olha, fulaninho segue esse cara. Ele é muito amigo do Beltrano. Se eles são amigos, possivelmente eles têm alguma coisa, porque tem alguma afinidade. Possivelmente, pode ser que Beltrano também goste do que o fulaninho gosta. Entendi. Aí você vai perguntar para mim, mas como é que ele sabe que ele é meu amigo? Ele sabe. Ele sabe. Sim, sim. Ele tem seu WhatsApp. Claro, troca ideia. Ele é dono do WhatsApp. Mark Zuckerberg é dono do WhatsApp, ele sabe com quem você conversa, ele sabe quem são seus amigos. Testes, assim. Então, assim, ele sabe quem são seus amigos, ele sabe quem são os seus parentes, ele sabe tudo da sua vida. Não temos como... e a gente fala isso para eles, assim, a gente dá isso para eles, né? Sim. Então ele sabe disso tudo. Esse é o público de lookalike. São pessoas que são muito similares àquelas que você que te seguem, né? De alguma forma, seja por amizade, seja por algum tipo de interesse em comum. E tem o público de interesses, que é um público frio também, que é o topão de funil, que é pessoas que têm interesse naquilo que você faz. Ou que aí você pode vende. eleger. E aí você escolhe, eu quero pessoas que têm interesse em música, em violão, um instrumento musical e babapá. A diferença do interesse pro lookalike é que aqui você consegue dizer quais são os interesses que você está buscando. E aqui é nato. É verdade. A diferença do interesse para o lookalike é que o lookalike
se fosse botar numa escala, ele está mais próximo do público quente do que o interesse. Porque O interesse ele... você pode escolher quais interesses você Exatamente, quer. exatamente. O lookalike, a origem dele já é alguém que te conhece. Então, assim, são traços comportamentais parecidos de alguma forma. Sim, Essa é a grande Perfeito. diferença dos 3 tipos de público. perfeito. De repente você não mora numa determinada região, não tem Uhum. nada a ver com o teu lookalike ou com as pessoas que você lida no dia a dia, Ah, mas aí é o do teu interesse fazer exatamente. um Não, anúncio. e obviamente, assim, falando, é porque a gente está falando de rede social, mas se a Sim. gente for, por exemplo, se a gente fosse aqui um e-commerce, né? Uma loja que vende Ou qualquer até coisa, mesmo um para site. show. Para qualquer coisa. Eu vou botar o pixelzinho. O pixel é uma ferramenta, uma tag do Facebook, e o Google também tem, que a gente bota no site, e ele é meio que um espião, mas esse Esse é um nível mais rápido. mais hard ainda. A função dele é analisar todo mundo que passa por ali pelo seu site, com base em comportamento, tá, gente? Não é dados pessoais, nem nada disso. Porque o que vale dinheiro nesse meio é quem são as pessoas, O comportamento a por exemplo, eu segmentação. cliquei ali para comprar um tênis da Nike, logo depois eu fui no ingresso.com comprar um show, Exatamente, logo depois eu fui... Aí então o cara, aquele pixel, ele vai conseguir rastrear o teu caminho Uhum. para entender qual é o comportamento do que você Rafael. tem. Exatamente. E aí, Tu vai educando o pixel, né? exatamente, você consegue criar públicos que também são públicos quentes, né? No caso, falando de algum outro tipo de nicho de negócio, pessoas que visitaram meu site, pessoas que visitaram meu site, mas não compraram, pessoas que adicionaram no carrinho, mas não compraram. É por isso que a gente recebe começa a ser reimpactado por aqueles anúncios que você, olha, você esqueceu um negócio no teu carrinho, olha, não comprou, pega essa oportunidade agora. Por quê? Porque ele consegue mapear cada passo que você está lá dentro e traçar pessoas parecidas com você. Eu posso pegar pessoas que compraram esse produto. Eu quero pessoas parecidas com as que compraram. Olha que coisa maravilhosa. A forma de você chegar no teu público muito alvo e conseguir converter ele começa a ficar muito maior. Porque são pessoas que realmente compraram aquele produto. Então, a probabilidade de você encontrar outra que também faça a mesma ação é muito grande. Então, assim, as possibilidades são infinitas quando a gente se fala sobre tráfego pago. É uma ferramenta enorme. Cada vez fica melhor. Cada vez o algoritmo trabalha melhor. Por quê? Voltando lá no início, é a fonte de receita dos caras, velho. É dali que vem o dinheiro. Não, enquanto mais tempo a gente passa usando rede social, usando o universo digital, mais arma a gente está dando para o algoritmo se aprimorar. Então tem uns movimentos aí rolando na internet, até em outros países, né? Eu li agora, aconteceu na Europa, um movimento de bloqueio de anúncios, de não querer que Facebook traqueie as pessoas no sentido de mapear esse tipo de interesse. Tem até uma atualização, acho que no iOS 14, sobre o opt-out, né? E aí eu já vi algumas pessoas falando, eu não quero que me traqueie, eu não quero que veja o que eu comprei, o que eu não comprei, onde é que eu fui, onde é que eu não fui. Mas isso é ruim para você também, né? Exatamente. O que acontece é que as pessoas, o que não falam é o seguinte: o Facebook e o Google não vão deixar de mostrar anúncio para você nunca. Momento nenhum, você dizer que você não quer ser traqueado vai impedir você de receber anúncio. Só vai receber anúncio. A diferença é que você vai começar a receber um monte de anúncios que não tem nada a ver com o teu gosto. Aí é uma escolha. Eu prefiro receber anúncios de coisas que eu tenho interesse do que receber anúncios de coisas que eu não tenho o menor interesse. Também, total. Então, mas aí é uma questão de cada um. O que eu posso afirmar é que você vai continuar recebendo propaganda. Sim, total. Cara, falamos muito aqui sobre muita coisa, acho que já tem aí uma infinidade de coisa, porque é uma hora de coisas muito técnicas, para que você que esteja em casa aí consiga pensar. Desculpa se o papo foi chato. Não, tem que ser É uma coisa técnica mesmo. E outra, eu tô te convidando agora pra gente fazer uma live. A gente vai montar aí. De repente vou te botar nessa furada até na semana que vem. Na semana aí, o Caminho para o Palco. Pra gente fazer uma live, tira dúvidas sobre tráfego. Tipo assim, vamos abrir aqui, tal hora. Surpresa mesmo, e vamos fazer. Quem tá vendo aqui provavelmente vai ver. Esse vídeo deve ir ao ar daqui a 2 semanas. Então, provavelmente quando você estiver vendo, já vai ter passado a semana o Caminho para o Palco. Mas é só pra vocês entenderem que estaremos volta e meia fazendo coisas desse tipo. Porque eu acho que é um papo tão rico e tão grande e tão amplo que é muito difícil sintetizar em uma hora. É impossível, na verdade, não é nem difícil. E talvez não exista nenhum fim para esse papo, porque um assunto leva a outro, que leva a outro, que leva a outro. Então acho que é legal também essa parada da gente conseguir gravar aqui 1 hora, deixar muita coisa no colo de vocês, e aí sim, o que eu vou falar agora faz sentido. Deixa aqui comentário sobre dúvidas, sobre o que vocês pensam, manda para amigos,
para justamente fazer com que o nosso pixel, com que a nossa inteligência aqui do YouTube, do Musicalizando Academy, do meu Instagram, do meu Facebook, do meu TikTok, funcione melhor, porque a partir dali a gente vai fazer caixinha de perguntas sobre o tráfego pago, para depois poder usar o Vitor em outros momentos, convidar para outras coisas que sejam mais direto ao ponto. A dica que eu deixo final aqui para a galera dos artistas iniciantes e não iniciantes é que a gente precisa de uma forma geral ter essa cultura do investimento em digital, porque é o caminho, e posso afirmar para vocês que é o caminho mais barato, onde você vai alcançar uma quantidade imensa de pessoas segmentadas, ou seja, que tem interesse naquilo que você... É o mais barato e o mais eficaz. Mais eficaz. Então, assim, é uma cultura, eu sei que para muitas pessoas pode ser um assunto completamente novo, nunca ouviu falar em tráfego pago, mas procura saber, tem muita coisa bacana na internet, no YouTube, sobre isso. Obviamente dificilmente, na verdade, você vai conseguir encontrar conteúdos focados para a música, mas é como eu falei, o conceito do tráfego é o mesmo para todo mundo, é distribuição de conteúdo, entregar para as pessoas que te consomem, para as pessoas que não te consomem, mas têm interesse no que você faz, ou seja, o conceito é o mesmo e funciona para todo mundo. É uma questão apenas de você alinhar para o seu nicho, as estratégias. E aí outro conselho em cima do que você está falando cara, nunca pegue todo o teu dinheiro e gaste Nunca. no conteúdo. Divida sempre, a gente sempre fala aqui em gravar o conteúdo com 20, 30% do que você tem e 70% para distribuir. Porque eu já vi muita gente pegar tudo que tinha de grana, seja oriunda de uma gravadora, de um investidor, do próprio bolso, de shows, de caixa, não importa. Botar tudo no produto. E aí na hora de divulgar deixar uma merrequinha assim, ó. E aí não adianta nada, você passa a ter um elefante branco. A minha visão do mercado atual é o oposto. É justamente o oposto. É você gastar o menos possível, a menor parte do teu dinheiro, para que você gere o conteúdo, até porque hoje é muito mais barato. Prova disso aí, por exemplo, a gente tá falando de Sorriso Maroto, menos é mais. Pô, eles estouraram com um DVD que foi gravado numa roda de samba e que possivelmente custou 20 mil reais. E que às vezes a bilheteria da roda de samba pagou o custo da gravação. Exatamente. O bar, né? Já vi vários exemplos aqui. Melim, o clipe deles que tem 500 milhão de visualização só no YouTube, custou 16 mil reais. E aí você vê clipes e artistas que tem clipes aí de 200, 300 mil, não chegar em, às vezes, 10 milhões de visualizações. Então, faz o caminho contrário, cara. E outra coisa que o Vitor falou aqui, que eu acho que é muito importante, o universo digital te propicia algo que nenhum outro universo propicia, que é o teste. Não vai all in. Testa. Isso aqui deu bom. Bota mais um pouco. Deu bom. Vai. Aí, porque às vezes eu sinto que pessoas botam tudo que tem num produto, ou numa música, ou numa... Cara, sem testar. Você imagina como era o mundo? O Vitor viveu isso, eu vivi isso também. Quando você tinha um CD. Cara, aí sim era um jogo para quem tinha muito sangue frio. Porque você tinha que escolher as faixas sem testar, sem saber se o público ia gostar, botar tudo num disco, prensar não sei quantos mil discos, distribuir em todas as lojas. Só aí eu já falei de milhares, centenas de milhares de reais. Para depois você escolher no escuro a música que você ia botar na rádio, gastar mais centenas de milhares de reais e rezar para dar bom. Hoje você pode botar a música no ambiente digital. Mas eu botar a música no Spotify já era, não faço pitching. Não falei de Spotify, você pode usar suas redes sociais. Fazer o que o Vitor falou. Você pega, bota 4, 5 vídeos para andar. Violão e voz. Puta, vi que isso aqui funcionou bem. Testa, gente. Se funcionou pro meu público, deixa eu pegar e botar para um público externo. E funcionou também. Então, beleza. Dessas 5 músicas, isso aqui é que tem mais chance de andar. Então, vamos gravar ela, Vera. Aí você grava ela, Vera. E aí você começa esse ciclo de novo. Gravei a Vera, então eu vou distribuir de novo pro meu público. Funcionou. Aí eu distribuo pro público externo. Funcionou. Aí eu distribuo para mais gente. Então, usa o que a gente tem de melhor do digital. Que é isso, pô. Que é você poder testar. E o último conselho aqui, que inclusive eu aplico e tento todo dia reforçar para mim cara, menos exigência. Quando você baixar a guarda da exigência, você vai conseguir gerar muito mais conteúdo. Eu conheço pessoas que vão para uma viagem e filmam a viagem inteira e deixam para postar quando voltam pro Brasil. Tô dando um exemplo bobo aqui, nem é de música.
perdeu o time. Perdeu o time. Aquilo ali, cara, tu tá ali com teus amigos num parque de diversão, num museu, numa parada, é ali, é na hora. Aí depois a pessoa quer ver qual que ficou melhor, quer editar, quer... Nessa de editar, de envolver, você já tá num outro lugar. Uhum. Aí você deixou pra lá. E deixou de ser você. E passou o momento. Então, cara, baixa a guarda, usa mais as redes sociais de forma literalmente documental. Bota pra fora. Bota pra fora. Qualquer coisa de ruim, apaga. E é isso. Cara, queria muito... Você tem mais alguma consideração final aí, Vitinho? Não, só isso. Só esse último conselho que eu dei. Das pessoas se preocuparem e começarem a pensar mais realmente em investir no digital, porque é o caminho, é o que mais eficaz, é o mais barato. E agradecer a oportunidade de estar aqui falando sobre um assunto que não é muito comum dentro da música, é um assunto técnico até, mas eu acho que espero ter contribuído aí com a galera que está assistindo. Obrigado aí pelo espaço. Imagina. Vitor falando aqui, agradecendo, e eu lembrando de várias outras coisas que a gente deixou de falar, mas que, porra, senão vamos ter que marcar o round 2 e depois marcar o ao vivo e marcar aquela aula lá criar um fluxogramazinho pra galera poder botar em prática e testar. E aí também, depois se a galera tentar e mandar pra gente. A galera pode deixar nos comentários aí mais dúvidas que apareçam, te gravar um próximo conteúdo, ou também pode me procurar no Instagram. A gente vai deixar aqui o Instagram, a gente sempre deixa do convidado na descrição do vídeo. Pode me mandar lá uma direct lá que eu vou olhar e vou responder. É isso, rapaziada. Muito obrigado, Vitinho. Obrigado. Tamo junto, agradeço. Irmão. Até a próxima.